Senhor Deus, Pai que habita nos mais altos céus, aqui estamos, Senhor, estamos entregando em tuas mãos todas as pessoas que nós conhecemos, que se encontram doentes, saúde, por vontade. Senhor, todos os milagres que o Senhor fez e pedimos que o Senhor restaure a vida que o Senhor faça milagres modernos, possa curar todos aqueles que nós sabemos que estão passando por situações. Gostaria de agradecer também, Senhor, porque o Senhor atendeu a nossa Esther está se recuperando, Amém. fez a cirurgia. Só temos a te agradecer porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor livre, sara e cuida daqueles que te amam, daqueles que te servem. O Senhor se acampa ao redor daqueles que te servem e os livra. Então, Amém. só temos que te agradecer todos os dias. Dá-nos um bom dia em paz, uma boa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, a lição de hoje ela é a continuação da lição de ontem. A lição de ontem, ela falou sobre a cura daquele paralítico que estava há 38 anos ali no tanque de Betesda. E você pode imaginar que depois de 38 anos ele já tinha perdido as esperanças. Provavelmente ele achava que Deus havia se esquecido dele. Porque toda vez que ele tentava ir para o tanque não dava certo, alguém passava na frente dele, alguém não levava ele para o tanque. E com o tempo ele foi só se acostumando àquela situação dele. Ele sabia que não tinha chance de ele alcançar a água. Então ele foi desistindo. E quando ele soube que Jesus estava começando o seu ministério, quando ele soube das curas, dos milagres, das vezes que Jesus vinha no templo de Jerusalém e curava vários doentes, aí ele se animou. Ah, um dia eu vou conseguir, talvez um dia eu consiga ter alguma chance de ver ele, de ser curado por ele. Só que várias vezes Jesus ia no de Betesda. Aí começou a ficar desesperado mundo e não me cura. Quer dizer que ele cura todo mundo e não vem aqui onde tem no lugar onde os doentes ficam, ele não vai vir atrás de mim. E várias vezes Jesus ia em Jerusalém e não passava lá. Então geralmente ele ficava pensando assim, Deus esqueceu de mim, Jesus esqueceu de mim, eu vou morrer desse jeito, é o jeito. E aí chega esse bendito dia em que Jesus vai lá e cura somente ele. Ele era o pior caso de todos os doentes que estavam ali. Ele é quem estava há mais tempo. Ele é quem estava mais desesperado. Ele é quem mais precisava da cura naquele dia. Acontece que aquele dia era um sábado. Aquele dia era um sábado. Não era um dia qualquer. E por causa disso, por causa de ter sido num sábado, isso causou uma polêmica muito grande. Porque se a gente for ir para João 5, do 10 em diante, a gente percebe por que isso foi uma polêmica. 9 em diante. 8 em diante. Jesus, assim que curou o paralítico, Jesus disse. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Jesus poderia apenas ter curado o homem. Ele disse, levante-se, fique em pé e ande. Só isso. Isso já seria uma polêmica grande. Só que Jesus disse o quê? Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Então note que João ele frisou essa parte que é muito importante. O homem foi curado, pegou o seu leito, começou a andar, só que aquele dia era sábado. Então quando João escreveu isso aqui, imediatamente as pessoas que liam o Evangelho de João, os os judeus que leram essa história entenderam exatamente o que ele quis dizer. Porque aquele homem acabou de transgredir duas tradições dos judeus. Olha, vou explicar uma coisa para vocês, que eu acho que tem gente aqui que é novo convertido, né? Está entrando pela primeira vez. Mas os judeus,
os fariseus, os judeus, os líderes judeus, depois do cativeiro da Babilônia, eles ficaram mais rígidos com relação às leis, com relação à adoração a Deus. Antes do cativeiro, os hebreus, o povo israelitas, o povo de Israel, eles, qualquer coisa, corriam para os ídolos, qualquer coisa eles abandonavam Deus, qualquer coisa eles corriam para os ídolos, qualquer coisa eles se apostatavam. Depois do cativeiro, aí eles começaram a ir para o outro extremo. Escolhido de Deus, nós temos que ser mais rígidos em nossa adoração. E o que foi que os judeus fizeram? Eles fizeram mais de 613 leis, além das leis que Deus tinha dado a Moisés e dos 10 mandamentos. Eles fizeram mais 613 leis, que não era nada, era só tradição por cima de tradição. Eram as leis que tornavam o dia a dia mais difícil, que tornavam a adoração a Deus um saco. Então, por exemplo, você não poderia andar mais do que 1 milha no sábado, você não podia cuspir no chão no sábado, porque é como se você estivesse irrigando a terra para o plantio. Era um bocado de regras que não valiam a pena, regras que só tornava a adoração a Deus uma coisa mais enfadonha. Por isso que quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou o seu ministério, as pessoas corriam para Jesus com a sede, porque o que Jesus ensinava era agradável, era doce, era um refrigério para eles, porque a religião deles era uma coisa terrível, era uma coisa insuportável. Então, por isso que João colocou esse detalhe aqui. Porque Jesus fez essa cura maravilhosa, só que, além de curar, mandou que o homem carregasse o seu leito, e aquele dia era sábado. E aí no verso 10 a gente vê os problemas. Você não tem permissão para carregar o seu leito. Olha que interessante, olha que triste. O paralítico agora estava feliz da vida, aí foi contar para os fariseus, pensando que ele ia receber uns parabéns, ia receber ali uma salva de palmas, um abraço, todo mundo ia fazer uma festa porque ele tinha sido curado. Aí chegou, gente, eu fui curado, gente, eu passei a minha vida toda aleijado, eu passei a minha vida toda sem conseguir andar, hoje eu consegui andar, olha que milagre. Mas os fariseus disseram assim, hoje você não pode carregar seu leito não, viu? Hoje é sábado. Hoje você não pode estar aí carregando seu leito não. Nem um parabéns, nem um abraço, nem uma comemoração. Aquele paralítico se surpreendeu com a frieza com que ele foi recebido pelos fariseus. Porque ele foi recebido do jeito mais sem graça possível. Você não pode carregar seu leito hoje não, hoje é sábado. E aí, a partir disso, os problemas continuam, porque agora eles vão querer saber quem foi que mandou curar, quem foi que curou aquele homem no sábado. Porque além de não poder curar no sábado, também não podia carregar nenhum peso no sábado, porque isso era como se fosse trabalho. A cura no sábado era só se fosse um caso urgente. Não podia curar no sábado. Olha que pensamento demoníaco. No sábado não era dia de curar e nem de carregar um pezinho de nada. Por isso que surgiu essa polêmica. Mas por que Jesus foi fazer isso logo no sábado? Porque Jesus, se tivesse feito isso no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, qualquer dia da semana, isso não daria problema nenhum. Não ia dar essa polêmica toda. Por que Jesus deixou para fazer isso no sábado e ainda mandou o homem carregar o seu leito? Porque Jesus queria desmascarar todo esse engano que estava por trás do sábado. Jesus queria condenar essa atitude dos fariseus, dos líderes, para mostrar para as pessoas o quanto aquilo era nocivo, o quanto aquilo era prejudicial. O sábado foi feito para fazer o bem. Por isso que mais para frente Jesus diz assim: o meu Pai continua trabalhando e eu também trabalho. Então, se curar não era lícito, se curar era proibido no sábado, então Deus tinha que parar o seu trabalho no dia de sábado. Imagine Deus tirando uma folga de ser Deus durante um dia. Talvez na nossa cabeça limitada a gente não imagine isso, mas imagine Deus deixando de trabalhar durante um dia. Imagine
o sol parando de brilhar, o oxigênio parando de circular, o mar passando do seu limite, começando a engolir os continentes. Imagina as placas tectônicas começando a se separar, o mundo entrando em colapso, porque Deus deixou de segurar os ventos, Deus deixou de segurar o mundo durante um dia. Então, se era proibido curar no dia de sábado, se era proibido Jesus fazer isso no dia de sábado, então é proibido Deus fazer o seu trabalho no dia de sábado também. Então, por isso que meu pai continua trabalhando e eu também trabalho. Então, gente, tudo isso servia para mostrar o quanto a religião havia cegado aquelas pessoas. Então, para encerrar aqui, só para a gente ficar com isso na nossa mente, é possível a religião cegar? É possível a religião impedir a gente de ver o que realmente é importante? É possível ficar escravo da religião? Até que ponto a religião faz bem? Exatamente aquele. E até que ponto a partir de que ponto a religião se torna má? Até que ponto a religião ela é saudável e a partir de que ponto ela se torna prejudicial? Como é possível a gente ser tão apegado à religião, tão apegado às tradições, tão apegado ao o protocolo tem que ser desse jeito, porque tem que ser assim, porque tem que. Até que ponto essa frieza do protocolo tem que cega a gente das necessidades das pessoas? Tem muitas pessoas, tem muitos irmãos que se apegam tanto a esses protocolos, ao tem que esquecem do amor ao próximo. Fica aqui nos fariseus, como Jesus dizia: olha, vocês dão um dízimo de tudo que vocês têm, do endro, da hortelã, do cominho, mas esquecem do amor, da justiça e da misericórdia. Os judeus faziam isso. Eles exploravam os líderes judeus faziam isso. Eles exploravam a viúva, exploravam o pobre, exploravam o órfão e depois iam para o templo estender as mãos e louvar a Deus. É capaz de a gente estar fazendo isso também? É capaz de você termos essa atitude nas nossas igrejas, no nosso dia a dia, e por causa disso a gente está afastando as pessoas de Deus? Às vezes a pessoa se batiza, mas encontra na igreja um bocado de fariseus, um bocado de gente com a mesma atitude desses homens. E é a pessoa que entra pela verdade e se afasta pelas pessoas. Que nós não possamos ter essa mesma atitude. Que essa atitude, que esse comportamento não possa ser o de ninguém aqui. Que todos os dias, e não só no sábado, nós possamos fazer o bem. Nós possamos nos importar com o outro. Porque nós estamos aqui hoje no lugar de Jesus. O nosso chamado é fazer o que ele fazia. Mais ainda do que ele fazia, porque nós somos nós estamos em mais quantidade. Jesus era um, nós somos vários. O nosso dever é todos os dias fazer o bem, fazer o trabalho de Deus. Porque se Deus não para dia nenhum, nós também não devemos parar dia nenhum, principalmente no sábado. Então, que essa possa ser a nossa missão, que essa possa ser a aplicação que nós queremos ter hoje, no nosso dia a dia. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição, muito obrigado por essa mensagem. E aqui, Senhor, te pedimos que o Senhor quebre o nosso coração, que o Senhor restaure a nossa mente, e não deixe, Senhor, que a tradição, a religiosidade apague o amor do nosso coração. E nos deixe cegos às necessidades das outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a ter o mesmo espírito que o Senhor tinha, um espírito de compaixão, e possamos olhar para cada pessoa que nós encontramos e ver alguém por quem o Senhor morreu. Que nós possamos ter esse coração igual ao teu, e que possamos, Senhor, tornar o sábado um dia atrativo, tornar o sábado um dia prazeroso, e que todos os dias nós possamos, Senhor, fazer teatros de solidariedade e trabalhar assim como o Senhor trabalha. Seja conosco, abençoa agora o restante dessa programação, cuide de cada um de nós e abençoe o estudo do livro agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Samara, pode arrochar. Amém.